Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos para mais uma história? Mas eu queria me lembrar. Lembra. Eu tenho que me lembrar. Já sei. Vocês querem me ajudar? Estava tentando descobrir algo. Ontem tive um sonho, mas por mais que eu pense, não consigo me lembrar qual foi. Já sei. Que tal vocês me contarem como foi o meu sonho? Vai, me ajuda aí. Me digam o que eu sonhei, por favor. Que pedido complicado, não é, crianças? Esse que a tia fez. Na lição de hoje, vamos conhecer 4 jovens que enfrentaram um problemão com uma situação semelhante. Vamos ver como foi? Vocês já ouviram falar em Nabucodonosor? Nome complicado, não é de falar? E em Daniel, Azarias, Ananias e Misael? Já? Daniel era um profeta do Senhor. Ele era profeta na mesma época do profeta Jeremias e do profeta Ezequiel, que a gente estudou nas lições passadas. Só que Jeremias ele atuava como profeta em Jerusalém, enquanto que Daniel e seus amigos foram levados em cativeiro para a Babilônia, assim como o profeta Ezequiel alguns anos depois. Daniel e seus amigos eles foram levados para servir na corte da Babilônia. E foi lá que aconteceu a nossa história de hoje. Vamos descobrir o que foi? Daniel, Ananias, Misael e Azarias eram jovens tementes a Deus, que deu a eles muita sabedoria e inteligência. E a Daniel, Deus também deu o dom, a capacidade de interpretar sonhos. Certa noite, no 2º ano de reinado do rei Nabucodonosor, o rei ele teve um sonho e acordou assustado por conta desse sonho e não conseguiu mais dormir. Ele então convocou todos os magos, sábios e feiticeiros para que dissessem a ele o que ele havia sonhado. Porém, o rei foi muito cruel com eles. O rei falou que ou eles interpretariam seu sonho ou todos morreriam. Os sábios então pediram que o rei contasse o sonho. O rei, o senhor conta o sonho e a gente diz o que significa. Vocês acham que o rei contou o sonho? Claro que não. O rei achava que aquele que soubesse interpretar o sonho também saberia dizer qual tinha sido o sonho. Os sábios então ficaram assustados. Rei, não há homem na terra que possa fazer isso. Só os deuses são capazes de fazer essa revelação, diziam eles. Isso que os sábios disseram não agradou o rei de maneira nenhuma, que ficou tão furioso que mandou que seus soldados, seus homens, matassem todos os sábios. E entre esses sábios estava justamente aqueles 4 jovens, Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Situação complicada, não é, crianças? Mas o que será que vai acontecer com esses jovens? Quando os homens do rei vieram até Daniel e seus amigos para matá-los, Daniel questionou o porquê de uma ordem tão severa do rei. E então ele descobriu do que se tratava. Daniel imediatamente foi até o rei e pediu um determinado tempo para que ele pudesse trazer a revelação, dizer ao rei qual era o sonho do rei e a interpretação. Então Daniel ele voltou para casa e pediu aos seus amigos, aqueles 3, Ananias, Misael e Azarias, que orassem com ele, que intercedessem a Deus, para que Deus tivesse misericórdia deles e revelasse aquilo que eles precisavam saber, o sonho do rei Nabucodonosor e a sua interpretação, para que eles não morressem. Sabem o que aconteceu? Naquela mesma noite, através de uma visão, Daniel ele soube do que se tratava o sonho do rei. Deus ele respondeu à oração daqueles jovens. Então Daniel ele foi até o rei, que perguntou se ele seria capaz de interpretar o seu sonho. E Daniel respondeu: Rei, não há homem na terra que seja capaz disso. Há um Deus nos céus que é capaz de revelar ao rei esse mistério. Então, Daniel contou ao rei o que o seu sonho significava. Tia,
Mas o que foi esse sonho do rei? O rei havia sonhado com uma grande estátua de dar medo. Sua cabeça era de ouro, os peitos e os braços eram de prata, o ventre e o quadril era de bronze, as pernas de ferro e os pés eram uma mistura entre ferro e barro. Então, uma pedra se desprendeu de uma montanha e caiu, acertando justamente essa estátua, que se desfez e se transformou totalmente em pó. A pedra então tornou-se uma grande montanha e encheu a terra. E então Daniel contou ao rei esse sonho e contou também o que significava, né? Que cada parte da estátua ela significava um reino. O reino da Babilônia, o reino de Nabucodonosor, era a cabeça de ouro, mas depois dele viriam outros reinos. Até que um dia viria um reino que literalmente desfaria todos esses outros reinos e se firmaria como um reino eterno, né? Que é justamente o reino do nosso Deus, o reino dos céus. Ao ouvir o sonho e a interpretação de seu sonho, o rei então reconheceu que o Deus de Daniel era o maior de todos os deuses. Que sufoco, não foi, crianças, que esses jovens passaram? Mas essa não foi a única vez. Algum tempo depois, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua dele, enorme, de 27 metros de altura, e mandou revesti-la toda de ouro para mostrar ao povo o seu poder e a sua riqueza. Em seguida, mandou seus mensageiros a todos os seus funcionários e autoridades, convocando eles para a festa de inauguração da sua estátua, a festa de dedicação a ela. Lá foi anunciado que ao som dos instrumentos musicais, todos deveriam se prostrar em frente à estátua construída pelo rei, em forma de reverência a essa estátua. E quem não cumprisse a ordem seria lançado numa fornalha ardente. Então, quando tocou os instrumentos musicais, todos os homens de todas as línguas, povos e nações se prostraram e adoraram a imagem construída pelo rei. Quer dizer, todos menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Ué, tia, mas quem é Sadraque, Mesaque e Abednego? Sadraque, Mesaque e Abednego são aqueles 3 amigos de Daniel que a gente conheceu: Ananias, Misael e Azarias. O rei Nabucodonosor, ele mudou o nome deles, o nome judeu, né, hebreu, de Israel, que eles tinham recebido, o rei mudou por um nome da Babilônia. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante da estátua que o rei mandou construir. E o que aconteceu? Alguns astrólogos, alguns homens, vendo que eles não tinham se prostrado, correram e foram contar ao rei. O rei, então, furioso, mandou chamar Ananias, Azarias e Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego, para conversar com eles, entender o porquê deles não terem se prostrado diante da imagem e também dar a eles uma nova chance para que eles cumprissem a ordem do rei. Nabucodonosor então disse que daria a eles essa outra chance e que se eles não obedecessem, eles seriam lançados imediatamente dentro da fornalha. O que será que eles fizeram? Será que eles mudaram de ideia? Claro que não. Os jovens, eles confiavam em Deus, eles serviam ao Deus verdadeiro e eles sabiam que Deus ele era capaz de livrá-los da mão do rei. E mesmo se Deus não fizesse isso, eles não se prostrariam de maneira nenhuma em frente àquela estátua construída pelo rei. E foi isso que eles disseram ao rei. Agora, imagina como ficou a cara do rei. O rei ficou furioso. Já estava furioso. Agora que ficou muito, mas muito furioso. E ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o que já estava quente. Depois, ordenou que seus mais fortes soldados amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e lançassem ele dentro da fornalha. A fornalha estava tão quente, mas tão quente, que os soldados que foram levar os 3 jovens morreram por conta das chamas, da quentura das chamas. E Sadraque, Mesaque e Abednego então caíram dentro da fornalha, amarrados. Logo em seguida, o rei Nabucodonosor viu algo em que não conseguia acreditar. Haviam 4 homens dentro da fornalha, andando livres.
e sem se queimar. E o quarto, ele tinha a aparência de um filho de deuses. O rei, então, se aproximou o máximo que pôde da fornalha e gritou para que Sadraque, Mesaque e Abednego saíssem de dentro da fornalha. E eles saíram, sem queimadura, sem cabelo chamuscado, nem cheirinho de fumaça eles tinham. O rei, então, reconheceu que não havia Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que qualquer um que falasse contra o verdadeiro Deus deveria ser morto e a sua casa totalmente destruída, transformada num monte de lixo. Quanta situação complicada não foi, crianças, que esses jovens enfrentaram, mas eles confiaram em Deus e em seu cuidado por aqueles que lhes são fiéis. Afinal, Deus já os havia livrado antes, dando a Daniel a revelação dos sonhos. Mas o que podemos aprender com eles? Primeiro, apresentar diante de Deus as nossas necessidades. Quando Daniel soube da ordem do rei, pediu aos seus amigos que orassem a Deus, que suplicassem a Deus para que tivesse misericórdia deles e que revelasse aqueles mistérios, porque eles mesmos não tinham, nenhum homem tinha capacidade de fazer aquilo, mas Deus era capaz. E nós também devemos apresentar a Deus, por meio da oração, as nossas necessidades, os problemas pelos quais nós podemos ou estar enfrentando. Nós devemos levar a Deus as nossas petições, as nossas necessidades, apresentar diante dele, por meio da oração, tendo a certeza de que Deus, ele nos escuta, ele nos ouve. Segundo, nós devemos confiar em Deus em todas as situações. Quando se viram com a vida novamente em perigo por conta de uma ordem louca do rei, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles confiaram em Deus, o Deus a quem serviam, com quem tinham uma amizade, um relacionamento. Nós também, quando temos um relacionamento com Deus, nós podemos confiar no Senhor, confiar no seu cuidado e proteção, mesmo quando estamos passando por situações bastante complicadas. Espero que vocês estejam bem. Um beijo e até a próxima! Agora nós vamos para o nosso versículo. Esse é o material que eu vou usar para fazer o nosso versículo. A ideia é que vocês também façam em casa. Coloquem no papel o versículo e colhem no canto que você veja bastante para você poder aprender esse versículo. Eu usei canetinha colorida e vamos para o nosso versículo. Filipenses 4, versículo 6, parte B. Eu escrevi a primeira parte de uma cor, coloquei orem a Deus, e a segunda parte coloquei pedindo aquilo de, mudei a cor novamente, coloquei que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Vocês podem decorar da maneira que vocês quiserem, lembrando de colar num lugar onde vocês vejam bastante, tá bom? Hoje é dia das crianças! Parabéns para vocês, crianças! E como pedido de hoje, lembrem-se de orar pelas crianças do mundo inteirinho, tá bom? Até a próxima lição e fiquem com Deus!